Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Hoje vamos falar em ter a mesma atitude de Cristo. E seja muito bem-vindo ao canal. Inscreva-se aqui no vídeo, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas também. Assim como o vídeo alcançou a você. A gente curtindo, comentando e compartilhando. O YouTube levará o vídeo a mais pessoas também e alcançará mais e mais pessoas. Amém? Todas as manhãs tem um devocional aqui, um vídeo rápido, média aí 8 a 12 minutinhos, dá para escutar na manhã, para escutar aí no trabalho, fazendo a caminhada matinal, dá para aproveitar e escutar todos os dias. Amém? Que bom. Então vamos à palavra do dia. Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, para a gente ter a mesma atitude de Jesus, estando em Cristo, nós temos alguma motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. A gente tem que ter o mesmo amor, mesmo Espírito, uma só atitude. Não fazer nada por ambição ou vaidade. Tudo a gente tem que nos diminuir para que ele cresça e ter o interesse das outras pessoas também. Isso é viver com Cristo, como Cristo e para Cristo, porque o interesse dele era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era distribuir amor, misericórdia e conquistar o coração dos filhos, dos irmãos em Cristo. Então, a vontade do Pai, a vontade de Cristo, fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai era sempre para o todo. A vontade que Ele tem individualmente para nós é que nós sejamos salvos para a eternidade através de Cristo Jesus. E aí Ele tem um propósito para cada um de nós, assim como teve o propósito para Cristo, que veio à terra, esvaziou-se de si mesmo, se tornou semelhante a nós, foi encontrado em nossa forma, mas mesmo assim se humilhou e foi obediente até a sua morte. E aí Deus o exaltou. Então, para que nós sejamos exaltados, reconhecidos, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos.
Nós temos que fazer a vontade do Pai, cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Seguir aquilo que Ele determinou para nós. A gente tem a escolha de fazer o que Ele tem para nós ou fazer aquilo que nos der na telha, né? Aquilo que nos der vontade, aquilo que eu quero alcançar para mim mesmo. E qual será que é melhor? Romanos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então deve ser bem melhor que a minha. Agora eu não lembro o texto, mas diz que os sonhos de Deus são maiores e mais altos do que os meus. Então, quem é a minha vontade na fila do pão? Quem é meu sonho na fila do pão, né? Mais ou menos isso. Eu achando que tudo que eu quero é bom, mas nem tudo que eu quero e desejo é bom. Bom é tudo aquilo que Deus quer para minha vida. Aí sim, é bom, perfeito, é agradável, maravilhoso. Só que para eu conseguir alcançar tudo isso que Ele tem para mim, tenho que ser obediente, como Cristo foi, e tenho que pedir que o Espírito Santo me mostre, me conduza e me leve sempre por esse propósito, por esses caminhos que Ele quer que eu siga. Amém? Então, que a gente busque todos os dias isso. Muitas vezes já falei dessa maneira, né, que a gente venha buscar o que Deus tem para nossas vidas. Ontem eu escutei um cortezinho bem curto, né, no Subirá falando do Paulo Canuto. E ele fala que ao ouvir o que o Paulo Canuto falou para ele pega e fala assim: Senhor, eu não vou fazer necessário nenhuma vez mais o Senhor me chamar atenção nesse ponto. É a segunda vez já que você me chama atenção, e era um ponto para cuidar da saúde, né? E me chamou muito a atenção isso daí, porque Deus já me chamou a atenção também nesse ponto. Comecei a fazer as coisas diferentes, porém eu não tive tanta disciplina como deveria. Continuo melhorando um pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho. E agora eu vou retomar um cuidado melhor, maior, porque o mais interessante é que... Show. Nossa, falei até o nome errado do pastor. O testemunho do Paulo Canuto é que ele morreu. Ele realmente veio a óbito. Tem o laudo médico, tudo. E ele conseguiu ver de fora do corpo. E Jesus falou com ele. E a principal parte é que Jesus deu a visão a ele do seu próprio velório. E pessoas falando que ele era um bom homem, que ele era servo, né, do Senhor, mas que Jesus tinha o recolhido. E Jesus fala para ele: eu não te recolhi, você se matou, você se entregou. Ele estava fazendo as coisas achando que era certo, achando que era o melhor a ser feito, e era tudo em prol do reino de Deus, parecia aos olhos dele, mas ele não estava se cuidando. E a culpa do falecimento dele recaiu sobre ele mesmo. E aí o Senhor teve misericórdia sobre a vida dele. Teve misericórdia e permitiu que ele retornasse para mudar isso. E isso me ficou martelando na minha cabeça, né? Que Jesus não queria recolhê-lo. Não foi ele que o recolheu, falando para ele. E aí ficou de aprendizado, não só para as coisas do reino, mas também para nós,
como Cristo se cuidou, como Cristo cuidou de si, da sua saúde, para poder cumprir o ministério, cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. A gente encerrar nosso propósito antes do que o Senhor escolheu, desejou e planejou, a culpa é nossa. Deus apenas permitiu. Mas a culpa, se eu terminar antes, não cumprir, me desviar, e isso é uma questão de desvio também, né? A culpa vai ser minha. Então fica de reflexão para o nosso dia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo e até amanhã. Só corrigindo, não lembro se eu falei errado, mas é Paulo Canuto.